E nós estamos de volta com o programa Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte nesta sexta-feira. E amanhã, sábado, gente, é dia do jardineiro, viu? Então, o nosso abraço, o nosso carinho a todos esses profissionais, né, que tornam aí os nossos ambientes mais bonitos, mais agradáveis, né? Com muito verde e cores, claro. Então, recebam o nosso carinho, recebam o nosso abraço, viu? E aí, na sua casa, você tem um espaço para jardim? Não parou para pensar, né? Até queria, mas acha que não tem esse espaço? Muitas pessoas até querem, né, um jardim, mas essa questão, essa palavrinha espaço é um impedimento. Então, hoje nós vamos te ensinar a montar um jardim vertical para inovar o seu ambiente e ter um cantinho diferenciado na sua casa ou até mesmo no seu apartamento, viu? E para nos ensinar mais, para trazer algumas dicas para vocês de casa sobre montagem e também cuidados com o jardim vertical, eu estou recebendo no programa, aqui no estúdio, né, a Ana Maria e a Júnia Terra, que são paisagistas. Bom dia para vocês, sejam bem-vindas. Bom dia. Quando nós falamos em jardim vertical, para quem está em casa e para quem não entende, o que é um jardim vertical? Na verdade, é que tem horizontal ou vertical. Então, tudo que tiver de pendurado numa parede passa a ser vertical, né? Então, hoje nós estamos trabalhando com esses quadros que enfeitam mais a parede, fica decorativo. Mas um vasinho que você de pendurar na parede é um jardim vertical. Uhum. E qual que é o primeiro passo, por exemplo, para quem quer ter um jardim vertical em casa? É estudar, né, o local que ele ficará, que ele será executado. Para a partir daí você pensar na melhor estrutura. E também nas plantas, se vai ser um jardim que vai receber sol ou um jardim que vai receber sombra, para você definir as plantas mais indicadas para ter sucesso no seu jardim. Pois é, aí entra essa questão, onde as pessoas podem montar esse jardim vertical em casa? Tem um local que é mais ideal, é mais indicado? Hoje, com a verticalização das cidades, a maioria das pessoas moram em apartamentos. Então, sempre tem uma varanda, né, um espaço onde tem essa disponibilidade de luz. Sempre um local mais iluminado. A gente tem hoje muito na moda a questão das hortas. Sim, então, muita próximo gente usa. à cozinha, no caso, que receba bastante sol. Então, se você vai ter um local que recebe bastante sol, então você vai projetar e optar por plantas de sol. Mas se for numa sala que tem só a luminosidade da parede, que vai ficar próximo a uma janela, então você pode optar por plantas de sombra. Então, os mais utilizados são em salas, salas de estar, áreas gourmet, varandas e alguns espaços na cozinha também. Uhum. E quais as plantas? Queria que você falasse para a gente que é possível colocar em um jardim vertical. Geralmente, por trabalhar num vasinho menor, de pouca profundidade, se for de sol ou de sombra, né, que tenha uma raiz superficial, pouca raiz para caber no vasinho. Porque senão um arbusto, por exemplo, cresce demais, não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Então, o requisito é realmente a raiz ser bem superficialzinha, assim, que caiba nesses potinhos. Agora, no dia a dia, é difícil de cuidar? Depois que montou o jardim, quais os cuidados que as pessoas devem ter? Normalmente, a gente opta por plantas de fácil manutenção. A rega, né, para plantas de um modo geral, e a adubação também vai garantir ali o sucesso e o desenvolvimento desse jardim. Se a pessoa optar por plantas com muitas flores, então uma adubação mais constante. E hoje a gente tem também o quesito das suculentas, que as pessoas gostam muito. Bastante, fica lindo, né? Fica muito bonito e requer um pouco menos de rega, da questão da constância. Porque as pessoas falam, eu esqueço de molhar, a planta acaba morrendo. Na correria, essa é a principal queixa, né? Exatamente. Esquece de regar. Então, eu sempre falo que para pensar e projetar um jardim vertical, a questão do espaço. Primeiramente, né? Primeiramente, a luminosidade para poder definir as plantas. Se você tem mais tempo para cuidar, então você pode optar basicamente todas as plantas daquele ambiente. Se você tem menos tempo, então você define as plantas que necessitam de menores cuidados. Aí você vai ter um jardim vertical de sucesso. E em relação aos vasos, para fazer o plantio dessas plantas, há um modelo específico? Como que é essa escolha?
Mas é do decorativo. Para fazer esses quadros vertical, a gente usa o plástico, porque ele é levinho Sim. e tudo. Mas se a plantinha for ereta, o plástico não é tão bonitinho, né? Então tem esses de fibra de coco, tem os de cerâmica, que dá para não ficar tão assim... como seria a palavra, Ana? O vaso fica menos descoberto, decorativo, né? Exatamente. Aí depende de cada ambiente também. De cada ambiente. Hoje no mercado a gente tem opção de produtos para todos os estilos, para todos os gostos, também para todos os espaços. Então a gente pode optar, ou seja, o espaço que você tiver é possível criar um jardim vertical para aquele local, tanto em questão de tamanho quanto em questão de produtos. Então, a gente tem no mercado materiais dos mais simples e acessíveis até dos mais sofisticados e elaborados. Então, não vai ser por esse motivo que você não terá o seu jardim. O formato dele é que a gente chama de meia-lua. Sim, meia-lua. Que ele a gente vai mostrar daqui a cortado pouquinho. atrás, né? Para ele poder ficar bem na parede. Então é o formato mais indicado. Agora, o ambiente onde que vai ser colocado esse jardim vertical, a parede no caso, né? Tem que haver um cuidado antes de montar esse jardim? Sim, a gente tem diversas estruturas para poder fazer o desenvolvimento desse jardim vertical. Os mais sofisticados, eles acabam por pedir uma impermeabilização da parede, por causa das plantas que receberão uma quantidade maior de água, para não ter nenhuma infiltração e nenhum dano à parede. Mas hoje a gente trouxe algumas estruturas que são mais simples e mais acessíveis, que todo mundo pode fazer em casa e ter sem problema algum, que não requer tantos cuidados assim. Sim. Porque a estrutura fica um pouco mais afastada da parede, então, ao regar, essa parede não vai receber tanta água. Não vai ter perigo de infiltração, Não vai ter então, perigo né? de infiltração. Vamos mostrar, então, para quem está em casa? Vou pedir a Ana para vir comigo, então. Ela que vai mostrar, ela vai fazer o passo a passo aqui. Vou pedir para você ficar do lado de cá, por favor, Ana. A estrutura que a gente pode mostrar disso que você estava falando, qual é essa? A gente tem a estrutura mais simples, né? Que é uma moldura de madeira. A pessoa já compra ela desta forma? Você pode comprar desta forma, você pode encomendar dessa forma, porque muitas das vezes você tem um espaço que não seja proporcional. Então, você tem uma medida X, então você pode encomendar a estrutura de madeira naquela medida, né, com uma tela galvanizada, que é o que a gente mais usa. No mercado a gente encontra diversos materiais, diversos modelos e gramaturas. Depende do tamanho também, Depende né? do tamanho e da quantidade de peso que ela vai receber. Se for para um espaço maior, com uma quantidade maior de vasos, então essa estrutura vai precisar ser mais reforçada. Para estruturas mais simples, para projetos mais simplificados para o dia a dia, em locais às vezes muito pequenos, essa estrutura pode ser mais simplificada sem problema algum. Então, a gente tem a estrutura de madeira, né? Uma tela galvanizada que enferruja com mais dificuldade por receber água. A gente tem o vaso. O vaso que a gente tinha falado agora há pouco, né? Ele é meia-lua, a parte de trás vai ficar próxima à parede, a parte arredondada, onde que vai ter espaço para a planta crescer. E agora vamos mostrar então para quem está em casa como que essas pessoas podem montar um jardim vertical? É bem simples. É bem simples? Dá para fazer? Aí qualquer pessoa que esteja assistindo consegue fazer. Sim, é só tomar os cuidados com os tipos de plantas e o ambiente que você vai ter na sua casa. Então, a gente sempre vai ter a argila expandida, que vai ficar no fundo do vaso. A argila sempre no fundo? Sempre no fundo, que vai servir como drenagem, para o excesso de água não apodrecer a raiz da planta. A manta de drenagem que a gente usa para fazer essa divisão entre o substrato, que vem logo em cima, e a argila que vem logo embaixo. A planta, da preferência da pessoa e do ambiente que ela vai ficar, e no final a gente faz uma cobertura apenas para dar um charme e fazer um acabamento. Essa cobertura, além de ficar mais bonito, ela impede que a terra que fica na superfície resseque com mais facilidade. Então, ela acaba protegendo e decorando ao mesmo tempo. E faz com que a planta fique mais bonita, né? Que a vida útil dela... dure por mais tempo. E agora, esses produtos aqui as pessoas encontram onde para comprar, para preparar, então? Sempre em casas de jardinagem, né? Nos garden centers que a gente tem pela cidade, floriculturas de um modo geral, sempre a gente encontra com facilidade. Ok. A gente tem várias gramaturas, né? De argila, vai depender do tamanho, do local. E o substrato indicado para plantio também vai ser
de acordo com a planta que a gente encontra também. Então, cada planta, cada espécie exige um substrato diferenciado. Exatamente. Por exemplo, que a gente tem os cactos e as suculentas, é um substrato que pode levar um pouco mais de areia, que para ajudar não ficar excessivamente úmido. Sim. Né? No caso de uma samambaia, uma planta de sombra, um substrato mais, que a gente fala com mais composto orgânico na sua estrutura. E você vai montar para a gente aqui hoje? Sim. Qual Nós vamos modelo? usar esse modelo, né? É um Liriops, que a gente encontra com bastante facilidade, fica muito bonito. Bonito Ele mesmo. pode vir no jardim convencional, também como no jardim vertical, que faz um efeito. Essa daqui, neste caso, é uma planta de sol, que as pessoas muitas das vezes têm uma varanda que bate mais sol, é uma Então, planta... é o ideal. É o ideal. E de cuidados menos exigentes, quanto à rega, quanto aos cuidados diários. Sim. É uma planta bastante resistente. Ok, então a gente vai plantá-la aqui, né? Vamos plantar. lá, então. A gente vai colocar a argila no fundo. Não O precisa, primeiro passo é a argila. Sim, não precisa ser uma quantidade muito grande, apenas para poder servir, né, para Forrou o fazer fundo, a né? drenagem, né? Eu falo que aproximadamente 2 dedinhos. A gente coloca a manta no fundo também. Essa manta também as pessoas encontram Encontram no mesmo sempre espaço, no mesmo né? espaço, em vários substrato. tamanhos e cores e marcas diferentes. Ok. A gente coloca a manta, Qual é a forma correta de colocar? a gente coloca ela Assim, assim, aberta, né? abertinha. Essa daqui tá um pouquinho grande, ela pode ser um pouquinho menor, não tem problema. A gente vem com o substrato, E cobre toda a manta com substrato. cobre toda a manta. A manta também impede que ao regar essa planta, que tem um furinho aqui embaixo do vasinho, a terra não desça, não escorra, não vai sujar ali a sua varanda, o seu local onde que vai ser colocado este vaso. A quantidade de terra é menor mesmo. A gente vai colocando aos poucos, Ok. levando em consideração, né, o torrãozinho da planta, para a gente fazer a acomodação dela aqui dentro do vaso. Uma dica bacana é sempre colocar a planta mais inclinada para a parte da frente, Por quê? para ela fazer o efeito Sim, vertical, desse caimento, desse né? caimento. E a gente completa aqui atrás Com com o substrato. restante do substrato. Então, a gente vai fazendo aqui, acrescentando aqui aos poucos, apertando para ela se acomodar. É necessário regar nesse momento, logo após o momento que fez o plantio? Sim, sempre. Todas as plantas, sejam para um jardim vertical, seja para um jardim convencional, a gente faz a rega logo após o plantio, para a planta terminar de se desenvolver e se estabelecer ali e crescer adequadamente. E por último, E por colocou último, a terra. a gente colocou a terra, vamos encaixar ela aqui. Aqui assim. No caso do jardim vertical, a gente costuma colocar um ganchinho, que pode ser feito com... Deixa eu só mostrar para quem está em casa. com um arame. Aqui, ó. Pode ser feito com diversos materiais, o mesmo arame galvanizado que a gente encontra em casas de material de construção, com um alicatezinho de corte, a gente corta e faz o formato para, no fundo, a gente pendurar aqui. Na hora que você conseguiu, vou só virar para mostrar para quem está em casa Deixa eu só achar como o que é furinho dele feito. aqui. O furinho estava nesse daqui. Mas dá pra gente mostrar para quem está em casa como nesse aqui? Pode ser nesse aqui. isso. Como que faz? A gente coloca dessa forma aqui e pendura no vasinho. Deixa eu colocar do lado contrário. Ah, ok. Então essa Para é a poder dica. ficar mais fácil para visualizar. Aqui. Ah, ok. Ele vai ficar pendurado, né? A planta vem aqui e você pode pendurar essa estrutura Deixa na eu só parede. mostrar aqui para quem está em casa como que ela fez como que pendurou aqui, né? Ela colocou e, no caso seria aquela ali, né? Já pronta, Pra já poder toda ficar mais montada. fácil. E a estrutura aguenta tranquilamente esse Aguenta peso, né? tranquilamente. E para finalizar, Isso, a gente coloca né? as casquinhas aqui, a casca de pinos para fazer a cobertura. essa casca também depende do tipo de planta? Qual a casca vai ser Depende. utilizada?
Depende, a gente sempre opta pelos tamanhos menores, para ficar mais harmonioso com o vaso, né, e não sobressair mais do que a planta. E ela faz a proteção aqui e enfeita a planta. Se ela for muito pendente, ela acaba não aparecendo, mas é bom a gente colocar para poder finalizar. E aí a gente, só para mostrar como que ficaria. Como ficaria aqui, vira. Ela aqui assim, pendurada aqui. Já está pronto o jardim vertical. Agora, uma média em geral, o jardim é montado com quantos tipos de planta, mais ou menos? Depende muito do espaço. Você pode fazer uma mistura de várias plantas, né? Que sejam ou de sol ou de sombra, ou de meia sombra. E depende do seu espaço. Você pode fazer com várias plantas, para fazer aquele mix, dar aquela textura mais diferenciada. Ou se você preferir, como, né? A gente tem um exemplo aqui, somente de samambaia, que é uma planta muito tradicional, muito usada em jardim vertical, que as pessoas gostam muito. Tem a suculenta também, que as pessoas gostam muito. A gente tem até um exemplo aqui, né? Temos. É possível fazer, então, um jardim vertical só de suculenta? Só de suculenta, com estruturas e formatos e cores e de vários tamanhos, como a gente trouxe aqui algumas demonstrações, para poder realizar ali o seu trabalho e ter o seu jardim em casa. Qualquer pessoa pode ter casa, apartamento, ambiente comercial também, escritório, é possível? Sim, no caso de ambientes mais comerciais, por ser sempre ter a presença do ar-condicionado, fica um pouco mais complicado, porque as plantas acabam sentindo. Então é necessário atenção quanto à rega, né, a manutenção, e vai exigir uma troca de plantas com mais frequência. Mas é possível sim. Tem pessoas que já gostam também de uma mini horta. É possível fazer uma mini horta vertical também? Sim, é possível sim. Ela responde super bem. Aí sempre atenção aos tipos de planta, a iluminação do local e a rega. Porque a horta acaba pedindo um pouco mais de rega. E um pouco mais de atenção também, um pouco mais de atenção. Atenção diária até, né, Atenção diária, exatamente. Ana Maria, muito obrigada por ter vindo nos ensinar, então, como que elabora um jardim vertical. Sim. E sucesso para vocês. Eu que quero agradecer. Para vocês, eu disse, porque a Ana está aqui comigo, mas a Júnia está ali no sofá, participou do início dessa conversa. Muito obrigada também, viu, Júnia? Bom dia para vocês. Olha só, e agora quero falar do Centro Cultural SESI Minas, né? BH, que oferece cursos de jardinagem e paisagismo. Você que está em casa, assistiu esse programa especial sobre jardinagem, está se perguntando, será que eu vou conseguir? Se não conseguir, então a dica é você fazer um curso, né? Se você tem interesse e quiser saber mais sobre esses cursos, é só entrar em contato pelo telefone 3241-7175, viu? O código de área é o 31, e tem também cursos que você pode ter informações por e-mail, né? sesiminasbh@fieng.com.br. O site aparece aí na sua tela, que é fieng.com.br/SESI. Enfim, as informações estão aparecendo aí na sua tela, tá bom? E agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem a participação da consultora de estilos Gisele Pedrosa, que traz dicas para você sobre como se vestir para as confraternizações de trabalho. É daqui a pouquinho, é bem rapidinho.